Olá, sou o pastor Newton Nunes, que a paz de Cristo reine sobre vossas vidas. Nesta oportunidade eu quero trazer os versículos da Bíblia Sagrada para você, com o propósito de lhe mostrar o quão nós necessitamos de salvação, o quanto nós precisamos de reconhecer a morte do Filho de Deus, Jesus Cristo, por nossas vidas, pelos nossos pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. A redenção que é em Cristo Jesus. Foi Ele, Jesus, que nos possibilitou essa grande graça, de sermos salvos, de não ser mais imputado esse pecado que está sobre nossas vidas, o pecado de Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus. O pecado entrou na vida deles e veio se multiplicando, passando de geração em geração, está a cada ser humano. Esse pecado é preciso ser retirado e só pode ser retirado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Gênesis capítulo 6, o versículo de número 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha só, o pecado entra, a maldade entra no homem, ele conhece um lado que não era para conhecer, e agora se torna um homem que só tem maldade no seu coração. Se formos analisar, nós vamos ver que todos os pensamentos do homem são maus. A partir do momento que ele conhece a Deus, conhece os mandamentos de Deus, ele começa também a mudar o seu estilo de vida, a ter outros pensamentos. Romanos capítulo 3, versículo 10, não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha aí, O que é buscar a Deus? É ser justo, estar na justiça de Deus, é estar fazendo a vontade dEle, estar buscando entender a cada dia mais, o que a palavra ensina, a Bíblia Sagrada ensina. Leia a Bíblia, você tem ela em casa, não deixe somente ela aberta nos salmos, aí no seu lar, mas leia ela, de nada vai adiantar se você não ler o que está escrito. 1 João, capítulo 2, versículo 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem vai viver eternamente? Aquele que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está condicionada à obediência, não à desobediência. Você pode ver o mundo que eu digo são as bebedices, o adultério, a prostituição, a maldade, a desobediência a Deus, é tudo isto. E isto faz com que o ser humano seja afastado do céu. E é preciso uma reconciliação com Deus isso acontece só através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. João 3,16, porque Deus amou o mundo, nos amou de tal maneira, de tal forma, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi isso que Deus fez. Deus fez o que tinha de fazer, agora cabe nós fazer o que nós precisamos, O que é de fato necessário fazer é reconhecer que somos pecadores e reconhecer que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e aí sim, você vai estar sendo redimido dos seus pecados. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crê, será condenado. É a palavra de Deus que diz. Há um resgate na pessoa de Jesus Cristo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. É assim que Deus tem misericórdia, é assim que Deus perdoa os nossos pecados, quando nós reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos que precisamos de Deus.
precisamos do Filho dele para ser redimidos do nosso pecado, esse pecado que destrói. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, né? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo